Caio, podemos... Você tem um minuto? Claro, Senhor Rocha. Algum problema com os contratos? Não. Os contratos estão perfeitos como sempre. Amanhã, sexta-feira, 20 horas. Eu gostaria de... Nós precisamos conversar. De verdade dessa vez. Sem interrupções. Não sei se é uma boa ideia, senhor. Por favor, uma última chance. É tudo que eu peço. Onde? Eu te mando o endereço. E Caio? Obrigado. Sexta-feira à noite. A mensagem com a localização que Arthur mandou me trouxe até um restaurante na rua Oscar Freire. Estrela Michelin. Reserva feita com meses de antecedência. O tipo de lugar onde um mês inteiro do meu salário não paga o jantar. Arthur Rocha estava jogando pesado. Cheguei 5 minutos adiantado. Hábito de assistente executivo. Nunca deixe o chefe esperando. Exceto que Arthur não era mais apenas meu chefe. Ele era o homem que me beijou com desespero e depois me descartou com indiferença. Boa noite, senhor. Reserva em que nome? Rocha. Arthur Rocha. Ah, sim. O senhor Rocha já chegou. Por favor, acompanhe-me. Claro que ele já estava lá. Arthur Rocha nunca chega atrasado, nem mesmo para destruir meu coração pela segunda vez. O restaurante era intimidador. Lustres de cristal, mesas distantes umas das outras, garçons que se moviam como fantasmas silenciosos. E lá estava ele, na mesa de canto, de costas para a parede. Lindo. Maldito. Você veio Você duvidou? depois de terça-feira. Sim, eu duvidei. Honestidade brutal. Talvez essa noite fosse diferente. Por que aqui? Porque é difícil fazer uma cena num lugar desses. E eu preciso que você me ouça até o fim. Sem gritos, sem portas batendo. Você me trouxe para o restaurante mais caro de São Paulo para garantir que eu me comporte? Eu te trouxe porque você merece. E porque eu preciso fazer isso direito. Então fala, Arthur. Você tem 10 minutos para me convencer a não levantar dessa mesa. 10 minutos? É um tempo generoso, considerando que você me deu 5 segundos antes de me chamar de erro. Boa noite, senhores. Posso oferecer algo para beber enquanto escolhem? Whisky, dose dupla. Água, com gás. Perfeito. Já volto com as bebidas. 9 minutos. Tá bom. Quando você entrou na minha sala terça-feira, eu sabia que, se a gente conversasse de verdade, não teria volta. Eu teria que admitir, encostar em coisas que eu passei anos evitando. E isso era tão assustador assim? Muito. Porque eu sou seu chefe, existe hierarquia. Se alguém descobre, é você quem paga. A corda sempre rebenta do lado mais fraco. Então você me rejeitou para me proteger? Eu te rejeitei porque tive medo de te destruir, de arruinar sua carreira, de fazer as pessoas olharem para você e verem só isso. E não passou pela sua cabeça que você me destruiu mesmo assim? Você não me deu escolha, Arthur. Você decidiu por mim. Pessoas próximas olharam pra gente incomodadas com o barulho. Você está certo. O quê? Você está certo. E foi errado não ter te dado opção de escolha. Eu passei 2 anos construindo muros, fingindo que você era só meu assistente. Que eu não notava quando você ria, ou que eu não memorizava cada piada. E terça-feira, tudo caiu de uma vez. E então você me beijou. Sim, mas porque naquele momento era tudo que fazia sentido.
Era tudo o que eu queria fazer há 2 anos. E depois me descartou. Eu entrei em pânico, mas porque eu percebi que se eu tivesse você de verdade, eu poderia te perder. E perder você seria pior do que nunca te ter. O uísque e a água com gás. Com licença. Se precisar atender. Tudo bem? Nada. Caio. Lucas. Você quer ir? Talvez. Ele não me chama de erro. Seria mais simples. Ele não lutou. E isso me acertou em cheio. Engraçado, Arthur. Você me trouxe aqui para pedir uma chance. Mas quando aparece competição real, você aceita perder. Eu não vou te prender. Minha Nossa Senhora de Guadalupe, Arthur. Eu não quero ser preso, quero ser escolhido. Eu passei 2 anos esperando você me notar. E quando eu finalmente tive coragem, você me descartou. Não vai no encontro. E por quê? Porque eu te quero. Porque a ideia de você com outra pessoa me enlouquece. Porque eu vou aprender, mesmo atrasado. Então aprende rápido, porque eu não fico onde não sou escolhido. Agora você tem sua chance. Não desperdice. Ficamos um tempo em silêncio. Fingir dureza diante dele me dói mais do que eu gostaria de admitir. Cada palavra afiada, cada gesto contido, pesa como se eu estivesse traindo a mim mesmo. A verdade é que minha vontade não era discutir, nem vencer essa queda de braço feita de sentimentos não ditos entre nós. O que eu queria era pular nos braços dele, encostar a testa no seu pescoço e acabar com tudo isso de uma vez. Mas eu fiquei ali, parado, sustentando uma distância que não é o que eu quero, mas é só o que eu consigo. Com licença, Sr. Rocha? Sim? Meu irmão trabalha na Rocha Corp. Carlos Mendes, do TI. Ele sempre fala muito bem do senhor. Posso tirar uma foto? Ele não vai acreditar que te vi aqui. Prefiro manter minha vida pessoal privada. Mas diga a ele que eu mandei um abraço. Claro, claro. Desculpa incomodar. Com licença, senhores. Ele vai comentar Provavelmente. que Arthur Rocha jantou fora numa sexta-noite. Sim. E segunda-feira alguém vai perguntar ou brincar, especular. E eu vou dizer que jantei com alguém. Alguém? É o seu jeito de me apagar? É o meu jeito de te proteger. Ou de se proteger? Proteger nós dois. Você tem vergonha de mim? O quê? Não. Então por que eu não posso existir fora dessa mesa? Porque eu não posso chegar segunda-feira e anunciar que estou saindo com meu assistente executivo. Você sabe o que acontece com quem está na sua posição. Eu sei. Mas saber o que acontece não dói menos. Não é vergonha, Caio. É medo. Medo do preço que você pagaria. Se eu pudesse dizer para o mundo que você é meu, eu diria. Mas não assim. Não desse jeito. Eu procurei mentira, mas não achei. Só medo. E uma tentativa desesperada de fazer isso não nos destruir. Me desculpa, Arthur, mas não vou dar conta ser rejeitado por você na primeira oportunidade que surgir no escritório. Eu não vou conseguir suportar essa dor novamente. Caio, espera. Eu sei que te machuquei, mas eu posso passar o resto do tempo provando que não vai acontecer de novo. E se acontecer? E se na próxima vez que você sentir medo, você me descartar de novo? Não vai ter próxima vez.
Você não pode garantir isso. Eu te amo, Caio. O quê? Eu te amo. Eu devia ter dito antes de te beijar, antes de estragar tudo. Mas eu tive medo. Você é um idiota. Eu sei, Um idiota que demorou 2 anos pra dizer o que sente. eu sei. E vou passar o resto do tempo compensando isso. Nada mudou de repente. Não teve beijo, não teve promessa grande. Só a verdade suficiente pra não fugir. Então, como a gente faz isso? Devagar, no nosso tempo, Sem pressão. sem pressão. E no trabalho? Profissional, discreto, até ser seguro. E se alguém desconfiar? A gente lida, juntos. Juntos.